O nosso espaço é aberto a uma reflexão. E nessa reflexão, nós trazemos aqui casos diversos de pessoas que se foram ou que estão ainda aqui, mas que sofreram algum tipo de injustiça ou algo que nos venha a fazer pensar, já que a maioria não vai considerar injustiça. Olá, tudo bem com você? Eu sou Anne de Oiá e hoje, pessoal, eu vou estar aqui com vocês fazendo um comentário antes de mostrar um vídeo o qual me deixou muito chateada e pensativa em todas essas coisas que nós estamos aqui conversando sobre a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E também das pessoas mais sensíveis, como as mulheres, como os idosos, como os homens. E, em geral, também não podemos esquecer dos animais. Quando eu falo de um problema de violência, de agressão, ou de maus tratos, de descuidado, de falta de afeto e de amor, eu quero que vocês compreendam que eu coloco todos os termos, todos os tipos de vida. Nós temos que pensar na vida de uma forma muito ampla, até mesmo lembrando que as nossas plantas são seres vivos. E quando a gente as machuca, a gente também está tirando uma vida ali, de uma maneira diferente da nossa, mas é uma vida. Para a nossa perplexidade, ocorreu no sábado o caso bizarro de um garoto chamado Francisco. Sábado, dia 29 de julho de 2023. Esse garoto, ele foi passear com o pai, ele morava com a mãe, e o pai dele, o que fez? Tinha um avião bimotor, colocou o garoto para pilotar o avião. E colocou ele para pilotar o avião, e pilotaram o avião, teoricamente juntos, porque na prática jamais ele deveria ter feito isso. E o resultado foi que o avião caiu. O garoto morreu e o pai também. O pai tinha 42 anos, o menino tinha 11 anos de idade. Bom, é mais um caso de desprezo aos cuidados de uma criança, de despreparo, da falta de amor. São vários termos que nós podemos colocar para definir uma atitude dessa. Eu não admito que uma pessoa venha me dizer que ama um filho e faz uma coisa dessa, ou outras coisas bizarras que nós vemos, como comentamos aqui, e vou relembrar o caso de Yara e de todos os envolvidos aí, que são crianças. E é drástico, é uma atitude bizarra desse pai que colocou o filho para pilotar o avião. É uma atitude bizarra a gente ver um garoto ou uma garota com um carro na mão, porque aquilo mata também, aquilo prejudica e pode tirar a vida dele, inclusive. Ou dela, se for uma menina. Então nós temos que trazer essa reflexão, porque o nosso país está abandonado de tudo, inclusive nesse aspecto de termos essas análises de como cuidar de uma criança. Será que é tão difícil entender que eles são seres menores que merecem a garantia da felicidade, a garantia da alegria de ser criança, de ser inocente e de ter determinadas coisas poupadas ali? Será que é tão difícil entender isso? De onde essas pessoas estão saindo e estão aprendendo essas aberrações? Como que eles estão conduzindo a vida deles se tratam as crianças assim? Eu sei que é uma pergunta que você também se faz. E não tenham dúvida que isso não é uma coisa positiva ou que são atitudes positivas. Porque as pessoas que estão equilibradas espiritualmente jamais vão tratar os filhos dessa forma, expondo eles a perigos e ao risco de vida. Isso é até um conselho para você que está ouvindo
e não sabe por que está fazendo determinadas coisas com seus filhos. Você não está bem espiritualmente se você está tratando seu filho de uma forma desprezível, que o impulsiona a morrer ou a se machucar. A hipersexualização da infância dos meninos e meninas do nosso país é algo terrível, nojento e desagradável, porque tira dessas crianças a condição de serem crianças. Simples assim. O garoto foi filmado com o pai usando chinelos enquanto pilotava a aeronave e o homem bebia. O homem gravou imagens onde consumia cervejas e incentivava o filho a fazer pilotagem naquela aeronave da qual ele não tinha condições nenhuma, físicas, mentais, psicológicas, de estar pilotando por causa da idade dele, que era um menino. Não tinha preparo nenhum, não foi treinado por alguém habilitado em um local devido. É lamentável que num país com tantas riquezas, com uma produção tão gigantesca de patrimônio financeiro através dos nossos impostos, nós tenhamos que discutir coisas tão óbvias da educação doméstica, como os princípios de amor e respeito. E quando você ensina isso através de seus gestos, você também está ensinando a que isso se faça através dessa pessoa que está crescendo e que você ensinou. Pensem nisso. Se vocês não podem ter filhos, acham que não têm a capacidade, não tenham, não exponham ninguém ao sofrimento. E isso, toda essa fórmula desenvolvida na criação inadequada de uma criança através do sofrimento e da exposição da dor, vai recair sobre você. Ninguém pede para vir ao mundo, mas nós temos as escolhas de trazer ou não pessoas para cá para dar-lhes felicidade. Então, se eu não posso dar, acho que não tenho condições, não faço. É muito simples. Melhor do que criar uma expectativa e não poder cumprir. Espero que fique o exemplo de Francisco, desse garotinho de 11 anos também, para que não façam isso. Carros, aviões, motos não são brinquedos. Essas crianças, elas precisam ter brinquedos e não objetos que tirem-lhe as vidas. Vamos aí à análise do vídeo desse garotinho. Ele bebe uma cerveja enquanto a criança pilota o avião. O passageiro pode tomar uma, né, Kiko? O avião que caiu decolou do aeroporto de Vilhena, no sul de Rondônia, no final da tarde de sábado. Eles tinham como destino a fazenda da família, na mesma cidade. A aeronave desapareceu do radar pouco depois da decolagem. As buscas pelo pai, Garon Maia Filho, e pelo filho, Francisco Veronese Maia, começaram ainda durante a noite e terminaram no domingo de manhã, quando os bombeiros encontraram os destroços do avião e os corpos dos dois. A aeronave bateu em árvores em um trecho de mata fechada. Conforme o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a aeronave estava regular e tinha capacidade de até 5 passageiros. O menino estava de férias com o pai e voltaria no domingo para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde morava com a mãe. Garon era pecuarista e pilotava aviões de pequeno porte. Todos os dias nós noticiamos tragédias familiares, pessoais. Somos um país que coleciona mortes aos milhares, envolvendo a mesma mistura, álcool e imprudência. Só agora, nos últimos 2 minutos aqui no Jornal da Band, mostramos as mortes das 3 crianças afogadas no Distrito Federal, vítimas de um motorista bêbado. O zigue-zague na estrada, que você viu agora com a gente, mais um bêbado que poderia ter matado inocentes. E no caso do acidente com o avião, só a investigação pode dizer se o piloto bebeu. Mas o vídeo mostra como o filho foi exposto a um risco absurdo pelo próprio pai. São 3 famílias que estão sofrendo. E aí a gente pode falar que as leis têm que ser mais duras, as multas também, que falta fiscalização, mas acima de tudo, falta reflexão. Pensar no risco da tragédia, nas consequências. O que falta mesmo é responsabilidade. Pois é, pessoal. Está aí o vídeo desse menino, que agora é um amigo espiritual nosso. E, infelizmente, ocorreu isso com ele por imprudência desse pai,
que o levou a estar manipulando um objeto como um avião sem que ele tivesse sequer condições disso, físicas. Porque pilotar um avião exige uma força muito grande. Não é algo que se faz para uma criança de forma fácil. Exige-se força, raciocínio, diversos sentimentos vão estar envolvidos ali, como a visão, a percepção, os sentidos em geral, que em um menino de 11 anos isso não está desenvolvido. É lamentável. Eu deixo aí o meu protesto para que isso não ocorra com outros meninos e que eles possam ter a infância que merecem, com a felicidade que lhes é reservada. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Yansan abençoe, proteja e oriente essas mulheres que estão engravidando sem terem condições de engravidar, que usam a palavra mãe de uma forma efêmera e fútil e colocam no mundo pessoas para trazer-lhes o sofrimento. Eu peço que Yansan dê esse discernimento energético a essas mulheres e também aos homens que são pais, para que não maltratem seus filhos. Aprendam a lhes dar um ensinamento de amor, respeito, dignidade, atenção aos animais e a todos os seres vivos da terra. Deus abençoe. Axé.